E aí galera, tudo bem? Vim aqui hoje rapidinho, sem nenhuma edição, sem nada, porque teve um pessoal que comentou comigo que não está muito seguro para fazer a prova, porque não conseguiu aprender muito bem como que a gente mede vazão, os exercícios de vazão não chegavam ali num resultado muito preciso, e eu fiquei devendo realmente essa aulinha sobre medição de vazão para vocês, tá? Então eu vou tentar ser muito breve, fazer alguns exercícios. E como eu mostrei para vocês aqui, é sem edição nenhuma, tá? Não deu nem tempo de preparar o estúdio aí. Então, vamos aprender a medir vazão bem rapidinho para você poder ir mais confiante aí para a prova que é domingo agora, inclusive, tá? Então, bora lá, ó. Bom, vazão, gente, é uma unidade de volume dividida por uma unidade de tempo. E não existe uma regra sobre qual volume para qual tempo, ok? O que é interessante você saber é que se nós estivermos falando de vazão instantânea, geralmente o tempo vai ser dado em segundos. E o volume nós vamos sempre adaptar para a quantidade de vazão que eu quero trabalhar. Geralmente, quando o volume é menor do que 1 litro, o nosso ΔV pode ser medido em ml, mililitros por segundo. Quando o volume vai entre 1 litro e 1.000 litros, mais ou menos, a gente pode deixar direto na unidade de litros. Acima disso, 2, 3, 4, 5.000 litros, já é interessante a gente pensar em começar a trabalhar com a unidade de metros cúbicos, porque aí a gente traz de novo a unidade para um valor mais aceitável, né? A gente não precisa ficar falando 800 milhões de litros, né? É mais fácil a gente dividir isso por 1.000 e falar 8.000 metros cúbicos, o que ainda é um número razoavelmente grande, tá? Mas não se esqueça, vazão é o volume dividido pelo tempo. Quanto de volume passou por um espaço e em quanto tempo isso aconteceu. É importante que você se lembre que nesses exercícios de vazão, de conversão de vazão, a parte que cabe ali a vazão, na verdade, não é muito abordada, não tem que pensar muito. Aonde você vai gastar mais tempo, muitas vezes, é nas conversões das unidades. Então, é aqui que muita gente acaba travando, porque esquece como converte uma coisa para outra. Então, eu trouxe um resuminho bem rapidinho, tá? Nossa unidade principal costuma ser o litro, que também pode aparecer aí como decímetro cúbico, beleza? Se eu quiser passar o litro para metros cúbicos, eu vou dividir por 1.000. E o contrário também é verdadeiro. A conversão de metros cúbicos em litros, basta que eu multiplique por 1.000. Se eu quiser converter litros para mililitros, eu multiplico por 1.000 e o contrário também é verdadeiro. Converter mililitros para litros, eu divido por 1.000, tá? E aí existe também a conversão direta de mililitros para metro cúbico, que aí já envolve a escala de 1.000.000. Converter mililitros para metros cúbicos, você divide por 1.000.000 ou multiplica por 1.000.000 se quiser converter metros cúbicos em mililitros. E aqui não tem muito que eu possa fazer por você. É interessante que você estude, relembre, faça exercícios, mas lembre dessas conversões aí, porque é o que é mais cobrado. É mais a matemática que incomoda o candidato do que a interpretação do exercício e resolver ele em termos de vazão. Bom, outras conversões que são muito importantes porque são sempre cobradas. A conversão das escalas de tempo, tá? Quando a gente quer converter dias para segundos, isso é muito solicitado, né? Então você tem, por exemplo, uma vazão instantânea, que é a cada segundo, e você tem que converter isso para uma vazão diária. Então a gente usa aqui o 86.400, tá? Porque é a quantidade de segundos que existe em um dia. E outras vazões que também são cobradas são as vazões horárias e as vazões instantâneas. Então, se eu tenho, por exemplo, uma vazão horária e eu quero converter isso para uma vazão instantânea, eu vou ter que multiplicar por 3.600 segundos, que é a quantidade de segundos a cada hora, ok? De novo, não tem muito que eu possa fazer, a não ser que você tente fazer exercício, desenvolver e lembrar dessas conversões. Mas, importante que você se lembre, um dia tem 86.400 segundos e uma hora tem 3.600 segundos, que é o menos usual que a gente usa no nosso dia a dia, né? Converter hora para minutos, minutos para horas, são coisas que a gente faz com mais frequência.
mas converter segundos para dias ou para horas não é uma coisa tão habitual no nosso dia a dia. E outra coisa que você, como candidato, tem que lembrar, tem que dar um jeito de memorizar, é o cálculo de volume de figuras geométricas simples, tá? Então, se a gente tem ali, por exemplo, um cubo ou um paralelepípedo, basta que eu multiplique as suas arestas. Então, eu vou multiplicar a distância A pela distância B pela distância C. Então, também não tem muito que eu possa fazer por você, porque é importante que você se lembre das formas geométricas mais simples e de como que é medido o volume delas, beleza? Então, sempre que for um paralelepípedo, você vai multiplicar as arestas, as três arestas, né? A vezes B vezes C. Largura vezes profundidade vezes altura. E o cilindro é o que muita gente aí também perde um tempo precioso, né? Uma vez que eu tenho a base do cilindro com formato circular, eu preciso lembrar como que eu meço a área de uma figura circular. E para isso eu dependo do raio. Então eu vou fazer o raio elevado ao quadrado, multiplico por π, lembrando que a maioria dos exercícios vão dizer para você usar π igual a 3,14 e multiplico isso pela altura do meu cilindro. Então, a maioria dos exercícios que envolvem, por exemplo, reservatórios, ou vão se referir a reservatórios em forma de paralelepípedos, né, cúbicos, ou em forma de cilindros, né, reservatórios que têm a base circular e são ali espichadinhos para cima, beleza? Então, a gente tem que treinar isso aí, né? Bora lá, rapidinho? Ó, alguns exercícios eu mesmo criei, tá? Só para a gente desenvolver isso aqui. Então, exemplo 1. Uma torneira totalmente aberta consegue preencher um balde de 25 litros em 45 segundos. Qual é a vazão da torneira, então, em litros por segundo? Lembra? A nossa formulazinha é a variação do volume dividida pela variação do tempo. Cuidado com as unidades. Nesse exercício está tudo meio que certinho já. Então, são 25 litros, que é o meu volume, dividido por um tempo de 45 segundos. E quando eu faço essa continha, 25 dividido por 45, isso dá aproximadamente 0,55 litros por segundo. Essa aqui seria a nossa resposta, tá? Então, a vazão dessa torneira é de 0,55 litros por segundo. E aqui fica também um outro comentário. Se você multiplicar sempre por 3,6, tá? Lembra bem desse número, você vai converter a vazão em litros por segundo para metros cúbicos por hora. Por que que isso acontece? Bom, primeiro porque, como eu falei para vocês, uma hora tem 3.600 segundos, então você multiplicaria por 3.600, e o litro, para converter em metros cúbicos, você divide por 1.000. Então, 3.600 dividido por 1.000, que são as continhas que você teria que fazer, dá 3,6. Então, guarda com carinho esse número, tá? 3,6. Ele converte litros por segundo para metros cúbicos por hora. E aí, então, se eu fizesse esse cálculozinho aqui, 0,55 vezes 3,6, eu teria uma vazão também de 2 metros cúbicos por hora de vazão horária para essa torneira aí, beleza? Vai do que a banca vai pedir, né? Então você sempre olha quais são as unidades das respostas para saber até que ponto você tem que converter isso aqui. Exemplo 2. Uma caixa d'água de 2.500 litros foi totalmente preenchida em um intervalo de 30 minutos. Qual a vazão de água no ramal de entrada da caixa d'água em litros por segundo e metros cúbicos por hora? Então perceba, a unidade de volume já está em litros. Depois eu tenho que passar para metros cúbicos. Já a unidade de tempo foi dada em minutos e as respostas são em segundos ou em horas, beleza? Então vamos começar convertendo aqui o tempo, tá? Que são 30 minutos e eu multiplico isso por 60 para saber quanto que é isso em segundos, tá? E isso vai dar 1.800 segundos, beleza? Agora eu consigo ter a minha vazão em litros por segundo. Lembrando que a formulazinha é vazão é a variação do volume
dividida pela variação do tempo. Então, são 2.500 litros divididos por 1.800 segundos. Eu vou colocar as unidades aqui só para você saber o que eu estou fazendo de cálculo, tá? Corta aqui, e o resultado é 25 dividido por 18, que dá aproximadamente 1,39 litros por segundo. Então, essa é a vazão de entrada na caixa d'água em litros por segundo. Eu respondi a primeira parte do exercício. Mas qual é a vazão em metros cúbicos por hora? Lembre-se, multiplique por uma constante que é 3,6. E quando você faz esse cálculozinho, isso dá exatamente 5 metros cúbicos por hora, beleza? Então, essas são as nossas respostas desse exercício em litros por segundo e metros cúbicos por hora. Precisamos da variação do volume e da variação do tempo para que seja possível desenvolver, lembrando de tomar um carinho especial em relação às unidades. Terceiro exemplo, uma ETA recebe um volume de 500 litros de água a cada 2 segundos. Determine a vazão instantânea e diária dessa ETA. A vazão instantânea é a cada segundo, beleza? Então fica mais fácil fazer esse exercício. A vazão vai ser a variação do volume dividida pela variação do tempo. Ou seja, 500 litros a cada 2 segundos. E isso dá 250 litros por segundo. Essa é a nossa vazão instantânea. Mas e agora, qual é a vazão diária? Lembra que eu falei que é importante você lembrar de um outro número? 86.400, tá? Porque um dia tem 86.400 segundos. Então, se você pegar essa vazão e multiplicar por 86.400 e depois dividir por 1.000, você vai ter o resultado em metros cúbicos por dia. É interessante que você divida por 1.000, porque esse valor de litro, 250, vai dar um número bem grande, porque a gente está falando de litros. Divide por 1.000 para trazer isso para metro cúbico, que é um valor mais aceitável, beleza? Então, quando você fizer a vazão Q, vai ser igual a 250 vezes 86,4, porque 86,4, que é o resultado dessa continha aqui, né? 86.400 dividido por 1.000. Então, quando você faz esse cálculo, isso vai dar 21.600 metros cúbicos por dia. Essa é a vazão diária da nossa ETA, beleza? Vazão instantânea, 250 litros por segundo. Vazão diária, 21.600 metros cúbicos por dia. Próximo. Tá ali o resultado no gabarito de novo, tá? Exemplo 4. Um reservatório cilíndrico possui uma base com 3 metros. Então, olhando o meu reservatório por cima, ele vai ter essa carinha aqui. Meu desenho tá bem feinho, né? Lembra que eu falei que é pouca edição hoje, tá? É do jeito que deu para fazer. Então, essa base do reservatório é de 3 metros e uma altura de 6 metros. Então, a altura H é de 6 metros. Joia? Se a base é de 3 metros, é interessante eu lembrar que o raio é a metade disso, ou seja, 1,5 metro. Bom, o seu volume foi totalmente preenchido em um intervalo de 4 horas. Determine a vazão de enchimento desse reservatório em litros por segundo. Considere π igual a 3,14. Então, aí você tem que acessar na sua memória como que a gente calcula o volume de um cilindro, tá? Então, o volume de um cilindro vai ser π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura. O volume vai ser, então, 3,14 vezes o raio, que é 1,5 elevado ao quadrado, vezes a altura, que é de 6. Atenção, todas as unidades aqui foram dadas em metros. 3 metros de base, 6 metros de altura. Portanto, nosso resultado vai ser dado em metros cúbicos. Nosso volume aqui vai ser dado em metros cúbicos. Quando você faz 1,5 vezes 1,5, que é 1,5 ao quadrado,
vezes 3,14 vezes 6, isso dá aproximadamente 42,4 metros cúbicos de volume. Joia! Então, a gente encheu 42,4 metros cúbicos, que é o volume desse reservatório, em um intervalo de 4 horas. Dá para calcular a vazão agora? Com certeza, né? A vazão Q vai ser a variação do volume dividida pela variação do tempo, ou seja, 42,4 metros cúbicos num intervalo de 4 horas. E quando eu faço essa divisão, isso dá 10,6 metros cúbicos por hora. Essa foi a vazão de entrada desse reservatório a cada hora. Mas o exercício quer a vazão em litros por segundo. Então lembra? Vale de novo aquela constante 3,6. Só que agora eu vou fazer uma divisão. Eu vou converter metros cúbicos por hora em litros por segundo. Então eu divido por 3,6. E quando eu faço essa divisãozinha, o resultado dá aproximadamente 2,94 litros por segundo. Esse seria então o valor do nosso gabarito, beleza? Lembra com carinho dessa constante 3,6, porque ela ajuda muito na hora da gente converter as unidades aí. Mais um exercício para ver se você está prestando atenção e ficando craque, hein? Um reservatório possui um volume de 10.000 metros cúbicos e está sendo abastecido por uma rede com vazão de 50 litros por segundo. É uma adutora, né? Porque é bem grande. Supondo que o reservatório esteja totalmente vazio, quanto tempo levará para ser preenchido seu volume? Informe o resultado em horas. Então perceba que aqui, ó, eu tenho a minha formulazinha da vazão, né? ΔV dividido por ΔT. Só que agora o exercício quer esta variável aqui, ó. Ele quer este valor aqui de baixo. Ele quer saber o tempo. Para isso ele me deu uma vazão e me deu um volume. Agora eu preciso então calcular o ΔT. Para isso, né, eu preciso isolar o ΔT na fórmula. Como que eu vou fazer isso então? O ΔT troca de lugar com o Q. Ele vai para lá e o Q vem para cá. Então vai ficar a variação do volume dividida pela vazão. Cuidado com as unidades, que senão a sua resposta não vai chegar a lugar nenhum. Perceba que o volume é de 10.000 metros cúbicos. E a vazão que foi dada é de 50 litros por segundo. E aí, as unidades são diferentes. Como o meu exercício já quer o resultado em horas, eu vou converter a minha vazão, que é a única que tem unidade de tempo, para horas, metros cúbicos por hora, para ficar mais fácil ainda. Então eu vou multiplicar isso aqui, lembra, por 3,6. Portanto, a minha vazãozinha Q vai ser de 180 metros cúbicos por hora. Agora sim eu consigo desenvolver o meu exercício. O volume, então, é de 10.000 metros cúbicos e a vazão é de 180 metros cúbicos por hora. Pronto. Metro cúbico corta com metro cúbico, sobra a unidade de tempo que o exercício quer. 10.000 dividido por 180 dá aproximadamente 55,5 horas. Então, esse seria o meu gabarito agora. Então, para encher esse reservatório com essa vazão, ia levar aí mais de 2 dias, né? Mais de 48 horas, 55,5, quase 2 dias e meio para encher esse reservatório de 10.000 metros cúbicos. De novo, candidato, cuidado com as unidades, tá? Sempre faça, antes de começar a desenvolver o exercício, as conversões necessárias para você chegar na sua resposta, senão você vai ficar só perdendo seu tempo e não vai conseguir desenvolver nada. Trazendo agora uma questão de concurso público, técnico em sistemas de saneamento, Sabesp 2014, banca FCC, Fundação Carlos Chagas. Perceba de novo que é uma coisa mais matemática do que, de fato, hidráulica esses exercícios, ó. Para encher de água um tanque cuja capacidade é de 900 litros, então
temos aqui o nosso primeiro dado, que é um volume. Foi providenciada uma torneira que, quando aberta, apresenta uma vazão de 800 mililitros de água por minuto. Então aqui está a nossa vazão Q. E aqui ele já está bagunçando as unidades. Com o tanque vazio, a torneira foi aberta às 20 horas e 30 minutos para enchê-lo. O término do enchimento do tanque se deu no dia seguinte às. Então, novamente, é mais uma questão matemática do que de fato hidráulica. E aqui vai dar um trabalhinho por causa das conversões de unidades e das questões horárias. Mas vamos lá. Bom, a minha vazão Q é de 800 ml a cada minuto. Então eu preciso converter isso para alguma coisa. O meu volume V foi dado em litros, no caso 900 litros. Já vou precisar converter mililitros para litros. Como ele está falando sobre a unidade de horas e minutos, né? E o meu resultado vai ser em horas e minutos, eu vou converter essa vazão para litros por hora, que aí fica mais fácil já ter um resultado final, ou litros por minuto. O que será que é mais fácil? Deixa eu ver aqui no meu rascunhozinho aqui, ó. Vamos deixar em litros por minuto mesmo, que aí no final depois eu converto para hora, beleza? Então, 800 mililitros por minuto, eu divido por 1000 para converter mililitros para litros. E isso vai dar 0,8 litros a cada minuto. Portanto, o meu tempo, lembra, né? Para eu achar a variação do tempo, eu vou pegar o volume e dividir pela vazão. Eu só troco de lugar na formulazinha. Então, eu vou pegar 900 litros e dividir por 0,8 litros a cada minuto. Litro corta com litro, 900 dividido por 0,8 dá 1.125 minutos. Esse é o tempo de enchimento do reservatório em minutos. E é aqui que agora a gente começa a perder um tempo precioso, porque eu preciso converter isso aqui para horas, já que eu tenho que saber quantas horas depois o meu reservatório ficou totalmente preenchido. Então eu vou, primeira coisa, dividir este valor por 60. Por quê? Porque aí eu consigo converter minutos para horas, né? Uma vez que cada hora tem 60 minutos. E quando eu faço isso, o resultado dá 18,75 horas. Cuidado de novo, 18,75 horas, esse 0,75 aqui, ó, não são minutos, tá? São frações de horas. Nossa, cara, olha que complicado. Como que eu converto essa fração de horas em minutos, né? Aí, no caso, eu multiplico por 60. Então, quando eu pegar 0,75 e multiplicar por 60, isso vai dar 45 minutos. Então perceba, o tempo de enchimento do meu reservatório, vou fazer aqui embaixo no canto esquerdo, tá? O tempo de enchimento foi de 18 horas e 45 minutos. Agora eu preciso somar essas 18 horas e 45 com o horário de enchimento, que foi lá às 8h30 da noite. E aí, né, 45 minutos com mais 30 minutos das 8h30 da noite, dá 1h15. Então eu preciso considerar 1h15 e somar agora com essas 20 horas e com as 18 horas que tinha ali. Enfim, quando você soma, tira daqui, bota dali, você vai ver que o horário final de enchimento foi às 15 horas mais 15 minutos, tá? O que dá no nosso gabarito a alternativa A, ok? Meio chatinho, mas como vocês podem ver, é matemática basicamente, né? Você ali a partir da vazão e do volume encontra o tempo de enchimento e agora é sair brigando com as unidades. Não esqueça que quando você tem uma hora e o resultado aparece em vírgula, né, depois do horário,
por exemplo, ali 18,75, esse vírgula 75 é uma quantidade de horas, tá? Só que é uma fração das horas. E aí eu preciso converter para minutos, caso eu esteja querendo me referir a um tempo realista, né? Já que nós medimos o tempo em horas e minutos, e não em frações de horas, tá bom? Então, cuidado aí, toma um pouquinho de carinho na hora de resolver esses exercícios, para que você possa lembrar desses detalhezinhos aí. Vamos para o próximo aqui, ó. Operador de ETA e ET Embasa 2017, banca IBFC. Você está avaliando o sistema de vazão. Um tanque está sendo preenchido com água. Esse tanque tem as dimensões do desenho a seguir. Então é um tanque cúbico, como eu falei para vocês, é mais comum o cilindro ou o cubo. Esse tanque tem as dimensões do desenho a seguir. O tempo total para que o tanque seja preenchido é de 1 hora e 40 minutos. Então, ele já me deu o tempo aqui, que é de 1 hora mais 40 minutos, tá? Qual é, então, a vazão, né, em volume para enchimento desse tanque? Bom, precisamos lembrar também que o volume do tanque vai ser a multiplicação das suas arestas. Então, eu vou ter que fazer 2 vezes 3 vezes 1, que é igual a 6. 6 o quê? Lembre-se que a unidade é tão importante quanto o número. Metro vezes metro, 6 metros cúbicos é o volume desse tanque. E o tempo agora? Percebam que todos os resultados estão em segundos. Então, eu tenho que converter 1 hora e 40 minutos para segundos. Bom, 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos, mais os 40 minutos que o exercício falou. Então, o meu tempo de enchimento foi de 100 minutos. Quanto que é isso em segundos? Bom, agora eu multiplico por 60 para converter minutos para segundos. Portanto, o meu tempo foi de 6.000 segundos. Guarda esse resultado porque vai ser importante, tá? Então, para encher um volume de 6 metros cúbicos, o tempo foi de 6.000 segundos. A vazão, como nós já vimos, é a variação do volume, ou seja, 6 metros cúbicos, dividido pelo tempo, 6.000 segundos. Joia? Quando você faz essa divisão, eu já vou dar uma adiantada aqui, ó. A gente pode fazer o seguinte: 6 metros cúbicos divididos por 6 vezes 10 a terceira segundo. Eu converti ali os 6.000 para a notação científica. Por quê? 6 corta com 6, o 10 a terceira que está aqui embaixo passa lá para cima, então ele vira 10 a menos 3. 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Essa é a nossa resposta, o que dá no nosso gabarito a alternativa D, tá joia? Se você fizesse a divisão, ia dar 0,001 metro cúbico por segundo, que aí você multiplicaria por 1.000, né? Ou você colocaria em notação científica e daria o mesmo resultado, beleza? Então, mais um exercíciozinho de vazão aí. Esse é o último, desculpa, né? Depois a gente vai fazer outras coisas com vazão, mas relacionadas à equação da continuidade. Técnico em laboratório de saneamento, Universidade Federal do Ceará, 2022, banca 7 rede. Um tanque de combustível comporta um volume de 1.000 metros cúbicos, informação importante, o volume foi dado. A falta de manutenção acarretou um vazamento de 10 decilitros por segundo. Cuidado aí, hein? Então a gente tem uma vazão aqui, ó, num dado totalmente aleatório, o decilitro por segundo. Se nada for feito para parar o vazamento, e considerando que o tanque esteja cheio, qual o tempo mínimo em horas, aproximadamente, que o tanque estará vazio? Então vamos lá. O volume do tanque foi dado e é de 1.000 metros cúbicos. É um tanque até que grande, tá? Agora, a vazão Q foi de 10 decilitros por segundo. Aqui confunde muita gente, né?
Pensa o seguinte, a palavra desse, tá? Significa 10 a menos 1, ou 0,1. Então é a mesma coisa que eu fizer o seguinte cálculo, 10 vezes 0,1 litros por segundo. Quando eu faço essa multiplicação, isso dá 1 litro por segundo. Essa é a vazão em litros por segundo. E aí, ou eu converto o volume para litros, né, o que daria ali 1 milhão de litros, ou eu converto esta vazão agora para metros cúbicos por segundo, desculpa, metros cúbicos por hora, né? Como todos os resultados do gabarito são dados em horas, é mais fácil converter litros por segundo para metros cúbicos por hora. E como nós já vimos, a gente multiplica por 3,6 e isso dá 3,6 metros cúbicos por hora. Esse é o valor de vazão que nós vamos usar. Portanto, pensando na formulazinha lá, né? Invertendo o ΔT com o Q, eu vou ter que o volume dividido pela vazão é o tempo que eu quero saber aí do meu reservatório. Então, isso vai dar 1.000 metros cúbicos divididos por 3,6 metros cúbicos a cada hora. Metro cúbico corta com metro cúbico, sobra a unidade de hora que eu quero. E quando você faz essa divisãozinha, isso dá aproximadamente 277,7777 horas. Vai dar uma dízima periódica. O gabarito, a resposta mais próxima no gabarito é a alternativa A, 278 horas, beleza? Então, de novo, meu caro candidato, lembre-se, hidraulicamente, pouco você tem que exercer aqui, que pensar muito. A fórmula da vazão é simples, o resto é matemática, é unidade, conversão de unidades, tá bom? Eu estou quase acabando essa aula, trouxe mais um exemplo sobre a equação da continuidade para medição de vazão e rapidinho falar sobre Callas Partial e hidrômetros, que também tem a ver com esse assunto aí. Então, ó, algumas vezes a gente tem que medir a vazão não com base exatamente no volume, mas na velocidade do escoamento e na área de uma seção. A gente chama isso de equação da continuidade. E como que isso é possível? Se você pensar que o volume é a multiplicação de 3 unidades de medidas, eu tenho metro vezes metro vezes metro, beleza? Eu posso pegar esses dois primeiros aqui, ó, e isso vai virar metro quadrado, certo? Metro vezes metro, metro quadrado. Esse metro que sobrou, ele vai ser dividido pelo tempo, uma vez que a parte de baixo da minha fórmula é justamente a medição do tempo. Se eu colocar o tempo em segundo, o que vai sobrar na minha continha? Uma unidade de área, que é 1 metro quadrado, e uma unidade de velocidade, que é 1 metro por segundo, né? A gente mede velocidade no Sistema Internacional de Unidades em metros por segundo. Portanto, eu posso calcular as vazões usando a velocidade em metros por segundo e a área de uma figura geométrica em metros quadrados. E o meu resultado, então, vai ser uma medida de vazão em metros cúbicos por segundo. Beleza? Então, na equação da continuidade, para que ela possa ser aplicada, eu tenho que tomar cuidado com essas unidades. A área de uma figura tem que ser em metros quadrados e a velocidade tem que estar em metros por segundo para que o meu resultado final seja dado em metros cúbicos por segundo. Então, cuidado com essas unidades aí. E lembre-se também de como que a gente calcula a área de figuras geométricas simples. Então, se eu tenho, por exemplo, ali um retângulo, né? Basta que eu multiplique a base B pela altura H, né? Então, fica fácil saber a área dessa figura geométrica aqui, desde que eu tenha a base e a altura. Se for um tubo, ele tem que estar totalmente preenchido. E aí é mais fácil a gente fazer pelo diâmetro. Por quê? Porque a tubulação a gente compra na loja em diâmetro e não em raios, né? Você não vai numa loja comprar uma tubulação por raios, mas por diâmetro. E aí a área de uma figura circular é π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então lembra dessas duas formulazinhas aqui, tá bom? Mas se você quiser fazer em função do raio,
é π vezes o raio ao quadrado, tá joia? Então, exemplo 6, garanto para você que eu estou caminhando para o finalzinho, segura as pontas aí. Um canal de seção retangular possui uma base de 3 metros e a lâmina d'água está com uma altura de 1,5 m. Então, a gente tem um canal de seção retangular, a água está passando aqui, né? É como se ela estivesse saindo ou entrando nesse plano. A base desse canal é de 3 metros e a altura da lâmina d'água é de 1,5 m, 1,5 metros. Sabendo que a velocidade no canal, a velocidade V, é de 60 centímetros por segundo, determine a vazão. Então vamos lá? Primeiro precisamos calcular a área dessa seção. Então vai ser base vezes altura, cuidado com as unidades. 3 metros vezes 1,5 m dá 4,5 metros quadrados. Já temos a área. Agora precisamos determinar a velocidade. O exercício disse que é de 60 centímetros por segundo. Converta para metros por segundo, então você divide por 100, e isso dá 0,6 metros por segundo. Com esses dois valores eu consigo calcular a vazão agora. A vazão Q, usando a equação da continuidade, é a velocidade vezes área. Então é 0,6 multiplicados por 4,5. Quando eu faço essa continha, isso dá aproximadamente aí 2,7 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão instantânea e esse é o gabarito do nosso exercício. Então, nesse canal de base 3 metros e altura da lâmina d'água 1,5 m, nós temos uma vazão de 2,7 metros cúbicos por segundo. E aqui, no caso, eu usei a equação da continuidade, que é possível de ser determinada a partir da equação de vazão, aquela equação geral de vazão que nós aprendemos. Segundo, uma tubulação completamente preenchida e com 50 milímetros de diâmetro, então aqui ele já me deu a dica sobre como que eu vou achar a área. Transporta água com uma velocidade de 2 metros por segundo, já me deu aqui de novo a velocidade. Determine a vazão de água nessa tubulação. Então, eu começo calculando a área dessa figura. Como é 50 milímetros, eu vou dividir por 1000. Por quê? Lembra que eu preciso que as unidades estejam em metros, para que a minha área seja dada em metros quadrados. Então, quando eu divido por 1000, isso dá 0,05 metros de diâmetro. Então, a área vai ser π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, vai ser π vezes 0,05 ao quadrado dividido por 4. 0,05 vezes 0,05, porque é ao quadrado, multiplico por π, 3,14, e divido por 4. Isso vai dar um número bem pequenininho, tá bom? 0,001962 metros quadrados. Por que deu um número tão pequenininho? Porque é um tubo de 50 milímetros, 5 centímetros, é um tubo muito pequenininho mesmo. Então a área desse tubo é pequenininha porque ela está sendo dada em metros. Se eu usasse isso em milímetros, ia dar um valor mais razoável, uma coisa mais fácil e mais simples da gente entender. Mas para poder usar a equação da continuidade, tem que estar em metros, tá? A velocidade já está diretamente em metros por segundo. Agora ficou fácil, né? Vazão é a velocidade vezes área, ou seja, 0,01962 metros quadrados, vezes a área, isso aqui é a área, né? A velocidade que é 2 metros por segundo. Eu inverti aqui, tá, gente? Vocês me desculpem, mas eu vou fazer sem edição o vídeo e taca-lhe pau aqui, tá bom? Então, quando eu faço essa conta da velocidade vezes área, isso vai dar 0,03925 metros cúbicos por segundo. Claro que deu um número muito pequeno, né? Eu estou falando de metros cúbicos por segundo. Então, deu um número muito pequeno. Vamos trazer isso aqui para a realidade. Vamos trazer isso aqui para litros. Então, a gente multiplica por 1000 e isso vai dar aproximadamente
3,92 litros por segundo. Esse é o nosso gabarito, essa é a vazão de água passando nessa tubulação de 50 milímetros. Até que é uma vazão razoavelmente grande, né? Quase 4 litros por segundo, tá bom? Então, cuidado com as unidades na equação da continuidade. Os números vão ficar esquisitos, muito pequenos, quebradinhos, porque eu estou trabalhando com unidades grandes, metros cúbicos, para um diâmetro pequeno que é dado em milímetros. Então a gente brinca com as unidades, convertendo para litros, convertendo para metros, e vamos com carinho e com calma desenvolvendo aí o exercício, tá? De exemplos, praticamente eram esses que tinha. Eu trouxe só mais um, eu sei que você vai ficar bravo comigo, tá? Que é sobre vazão mássica, porque eu já vi sendo cobrado em concurso também, tá bom? Para a gente poder calcular a vazão mássica, você tem que colocar na formulazinha da vazão a densidade do líquido que você está escoando. E, de novo, tomar cuidado com as unidades, tá bom? A gente costuma usar o quilogramas por litro, mas pode aparecer quilogramas por decímetro cúbico, miligramas por mililitro, toneladas por metro cúbico, e aí você tem que, de novo, né, ajustar as unidades para a sua realidade, para o que o exercício pede. Mas a única diferença é que você vai acrescentar a densidade do líquido ali. Então, por exemplo, uma tubulação lança 50 mililitros de PAC a cada 5 segundos. Então, eu tenho aqui o volume e eu tenho aqui o tempo, né? O volume e o tempo. Determine a vazão mássica nessa tubulação, considerando a densidade do PAC igual a 1,3 quilos por litro. Essa é a densidade do meu material. A gente representa pelo símbolozinho ρ, beleza? Então, a vazão mássica vai ser a variação do volume vezes a densidade dividida pela variação do tempo. Como o meu volume é dado em mililitros, eu vou converter para litros para poder usar a unidade de densidade adequada. Então, eu vou dividir por 1000 e isso vai dar 0,05 litros, tá bom? Então, nós teremos ali 0,05 litros vezes 1,3 quilogramas por litro, dividido pelo tempo, que é de 5 segundos. E quando eu faço esse cálculozinho, isso dá 0,013 quilogramas por segundo. De novo, deu um número pequeno, né? Multiplica isso aí por 1000, tá? E aí você vai ter o equivalente a 13 gramas a cada segundo. Então, a minha vazão de policloreto de alumínio, minha vazão mássica, é de 13 gramas desse produto a cada segundo, ou em quilogramas, 0,013. Esse sim, eu juro para você, é o último exemplo que eu tenho, tá? De novo, operador de ETAET, Embasa 2017, banca IBFC. Isso aqui era a continuação daquele exercício que eu fiz anteriormente, né? Ele pedia a vazão em volume e depois ele pede a vazão mássica. Então ele fala assim, qual é a vazão em massa que você calculou no exercício anterior? E ele não deu mais nenhum dado. Por quê? Ele queria que você lembrasse que para a água, a densidade é de 1 kg por litro. Às vezes esse dado não é informado, tá? Então lembre-se também que para a água é sempre 1 kg por litro, 1 tonelada por metro cúbico, 1 grama por mililitro ou por centímetro cúbico. E aí, claro, né? A 20 graus Celsius e em condições específicas necessárias aí, beleza? Então vamos lá. No primeiro exercício, a vazão Q que eu fiz foi de 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. De novo, eu tenho uma densidade em quilogramas, em litros, e a vazão Q está em metros cúbicos por segundo. Então eu preciso converter esta vazão Q para litros, porque aí fica mais fácil poder eliminar as coisinhas por aí, tá? Bom, quando eu faço a conversão aqui, eu tenho que dividir multiplicar por 1000, né? Para converter metros cúbicos para litros, eu multiplico por 1000. Ou seja, é a mesma coisa que fazer 10 a menos 3
vezes 10 a terceira, que é 1.000. E isso vai dar exatamente 1, tá? 1 litro por segundo. Portanto, a minha vazão mássica vai ser 1 litro por segundo, no caso, já está dado o tempo ali, né? Multiplicado pela densidade, que é de 1 quilograma por litro. Litro corta com litro, 1 vezes 1 continua 1, e o resultado dá 1 quilograma a cada segundo. Essa é a vazão mássica do meu exemplo aí, o que no gabarito nos dá a alternativa A. Joia? Esse era o último exemplo. Insisto, é tudo matemática, é tudo unidade. Às vezes eu confundo também, então tem que treinar, 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 até você ficar craque nas conversões de unidades aí, tá bom? Só para encerrar, dois assuntos que às vezes são cobrados, mas que são cobrados mais em teoria. Como que a gente mede vazão em ETAs, em ETs e em residências, tá? Na área do saneamento existem vários tipos de medidores de vazão, mas a gente vai focar nos dois mais usados para a área, que são a calha Partial e o hidrômetro. A calha Partial é uma homenagem, né, um nome, ao seu criador, Ralph Partial. Ele era um engenheiro agrícola lá dos Estados Unidos, só que acho que é na década de 30, década de 40, tá? E ele é usada para medir vazões em canais abertos. Então, quando eu tenho um canal aberto, eu instalo a calha ali e ela faz a leitura da vazão para mim. Ela tem uma seção convergente, uma seção paralela, né, que nós chamamos de garganta, e uma seção divergente. A gente dimensiona a calha partial para as nossas vazões justamente em função dessa garganta. Qual tem que ser o tamanho da garganta para as vazões máximas, médias e mínimas que eu vou trabalhar. E aí a gente consegue dimensionar a melhor calha partial para a minha situação, tá bom? É muito usada também na aplicação de coagulantes, porque ela vai gerar um ressalto hidráulico que é inevitável, e ali tem um gradiente de velocidade muito grande. Então, se eu preciso misturar um produto com água e precisa de uma agitação muito forte, eu posso usar a própria calha partial para isso, porque o ressalto hidráulico é inevitável e muito turbulento. E o dimensionamento, como eu já mencionei, é feito com base na largura da garganta. Então aqui está um projetinho, um esqueminha, tá? De como que é uma calha partial. Então ela tem uma seção convergente, um estrangulamento, uma seção divergente, ou seja, uma ampliação, e uma seção paralela, que eu represento por W, que é a garganta, tá bom? Olhando em corte, aqui embaixo ela tem um degrau, né? Ela tem uma espécie de uma rampinha que desce e sobe, e isso gera o tal do ressalto hidráulico, que tem um gradiente de velocidade muito grande. Então, se eu aplicar um produto químico aqui, ó, quando chegar no ressalto hidráulico, vai acontecer uma boa mistura do meu produto. Então, geralmente, a coagulação pode acontecer ali. Eu coloco o coagulante nesse ponto para misturar muito bem com a água, tá? Como eu falei para vocês, a gente escolhe a calha partial mais adequada em função da garganta, dessa distância paralela aqui, ó, tá bom? Quanto menor a vazão máxima e mínima, menor vai ser essa gargantinha. E aí a água, ela vai ficar ocupando uma altura a montante da calha. E vocês vejam que tem uma reguinha aqui, ó. Em função da altura que a água ocupa, eu faço essa leitura na régua e uso uma formulazinha para converter esta vazão em metros cúbicos por segundo, tá? Percebam que nessa segunda imagem também tem uma reguinha aqui, ó, né? Hoje em dia, né, quando a gente fala de ETA e ET, a gente não usa tanto uma régua, né? Porque a vazão é muito grande e eu preciso dessa vazão instantânea. Não tem como alguém ficar ali o tempo todo fazendo a leitura. Então a gente tem medidores ultrassônicos. Ele manda um sinal sonoro aqui para a água, esse sinal bate e volta para o medidor e eu consigo saber qual é a altura da lâmina d'água instantaneamente. Então a reguinha fica meio que dispensável nesse caso, tá? Eu faço a leitura a montante do ressalto hidráulico ali, tá bom? E isso é uma calha partial. E aí, como eu falei, tem uma formulazinha que eu uso para converter a altura da lâmina d'água em vazão, em metros cúbicos por segundo. E aí vai depender de um coeficiente K e de um coeficiente N. E esses coeficientes são tabelados em função da calha que eu comprei para minha ETA, para minha ET.
tá? Não é função do técnico, do operador, ficar calculando isso. Não é cobrado numa prova, até porque esse expoente n é uma potência de número quebrado, né? Então fica difícil fazer essa potenciação na hora de fazer uma prova, tá bom? Mas existem esses valores, são tabelados na literatura, e em função da altura H, que é a altura da lâmina d'água montante do ressalto hidráulico, eu consigo converter isso em uma vazão, tá? E para canais fechados, para residências, o mais famoso modelo de medição de vazão é o do hidrômetro. E aí nós temos os hidrômetros mais comuns, que são os monojatos ou os multijatos. A medição em hidrômetros costuma ser baseada na velocidade com a qual uma pazinha, um eixo gira, né? Uma hélice fica girando, uma turbina, como você quiser chamar, tá? Então a gente chama isso de hidrômetros de velocidade ou taquimétricos. E ainda podem aparecer como taquiométricos, depende da literatura que você gosta, tá bom? Os hidrômetros multijatos são os hidrômetros monojatos são esse que a água passa em um único lugar da hélice, né? Então ela sempre vai bater em um único ponto tangencial, fazendo com que a turbininha gire aqui, ó, tá? E é um único jato. Ele é mais barato, mais simples e, de certa forma, confiável. Os multijatos, ele tem dentro dele algumas cavidades que vão fazer com que a água bata em vários pontos da turbina. Vão ter mais de um jato, fazendo com que a turbina fique girando. Também é muito confiável, tá? E aí, como eu falei, né, a água vai bater em vários pontos aqui da turbina, por isso que ele é chamado de multijato. É um pouquinho mais caro do que o monojato, um pouquinho mais robusto, mas também muito confiável, tá bom? E aí, gente, já vi que cobrar em prova, como que a gente mede, como que a gente usa o hidrômetro, como que a gente determina e classifica, né, o hidrômetro. O hidrômetro, ele sempre vai apresentar para a gente três informações importantes: a vazão mínima, a nominal e a vazão máxima, tá? A vazão mínima é a menor vazão capaz de ser registrada com erros de precisão admitidos. Quanto mais baixa for essa vazão, menos preciso é a medição do hidrômetro, menos confiável ele fica. Então, lá no painel do meu hidrômetro, vai aparecer a vazão mínima, onde ele ainda tem uma precisão de leitura. Abaixo disso, ele já não é mais tão confiável. A vazão nominal é aquela que eu uso para de fato dimensionar o meu hidrômetro, tá? E ela também aparece no mostrador, no painelzinho do hidrômetro como QN. E ela é a metade da vazão máxima, beleza? Lembre-se disso que eu já vi também ser perguntado. Então a vazão nominal é a metade da vazão máxima e ela é informada como QN no visor do hidrômetro. Então, se nesse hidrômetro aí, por exemplo, a vazão nominal é de 1,5 metros cúbicos por hora, a vazão máxima é o dobro, né? 3 metros cúbicos por hora. E a vazão máxima é aquela que o meu hidrômetro ainda consegue fazer uma leitura com precisão e confiabilidade. Geralmente ela vem escrita na carcaça do hidrômetro. Ela vem aqui, ela é fundida, né, na hora de fazer a carcaça do hidrômetro, essa informação aparece ali, tá? No painel, de novo, no painel, a vazão mínima e a nominal. Na carcaça do hidrômetro, a vazão máxima, tá? E fazer leitura em hidrômetro, gente, quem tem casa aí e paga a conta sabe que também não é difícil, mas tem que se atentar para algumas coisas, tá? Os números pretos são sempre em metros cúbicos, tá bom? Então, os números pretos são dados em metros cúbicos, porque já estamos falando de vazões muito grandes, e os números vermelhos são em litros, né? Nesse caso aqui, 85 litros é o que está sendo mostrado ali no meu hidrômetro, tá? Desculpa, 85 não, 850 litros, porque o primeiro é a centena e o segundo é a dezena, tá? Então ali no meu hidrômetro está mostrando ali no caso 3.534 metros cúbicos, 850 litros. Os números vermelhos são centenas e dezenas de litros. O litro mesmo de 1 em 1 é mostrado nesse reloginho aqui, que nem todo hidrômetro tem.
E ainda podemos ter os décimos de litros, 100, 200, 300 ml, em outro reloginho aqui embaixo, que também nem todos os hidrômetros têm. Nem todos os hidrômetros têm, tá? Mas depende da confiabilidade que eu quero, do que eu quero medir. Então, o que está em preto, metros cúbicos. O que está em vermelho, centenas e dezenas de litros. E os meus reloginhos vão mostrar litros e décimos de litros, de 100 em 100 ml, tá bom? É assim que a gente faz a leitura de um painelzinho do hidrômetro. Esse reloginho que fica aqui é só para mostrar se de fato o meu hidrômetro está funcionando ou não. Beleza, galera? Nossa, eu sei. Foi uma aula muito longa, muito comprida, muito cheia de informação. Mas é que não tinha como. Eu fiquei preocupado mesmo com o pessoal que veio falar comigo que, sinceramente, não estava se sentindo confiante para fazer os exercícios de vazão. Então eu tentei abordar o máximo de coisas possíveis. Não fiz live, não editei o vídeo, só gravei e pus. Tá? Eu tô todo fedido, suado, acabei de chegar da academia, mas eu estava preocupado mesmo com esse pessoal, já que a prova é domingo e hoje é sexta-feira. Tá bom? Espero que ajude a vocês a irem mais confiantes para a prova. E, enfim, né, se ficou muito confuso, vocês me desculpem, é o que deu para fazer de manhã. Inclusive, eu tenho que tomar banho e dar aula daqui a pouquinho. Beleza, gente? Valeu, um abraço, um beijo, um queijo e até o nosso próximo vídeo. Falou!